E aí, galera do nono, pessoal, vamos lembrar vocês aqui de fazer sempre as atividades, sempre os exercícios, né? É bom lembrar que vocês têm que estar sempre participando das aulas. Eu queria parabenizar justamente os alunos que devolveram as atividades, né? Que eu coloquei ontem a nossa atividadezinha falando sobre essa questão da formação da Guerra Fria, né? Que foi justamente aí a página 19. Então assim, pessoal, é sempre bom vocês estarem participando, como vocês podem ver, até o professor está aqui, ó, com o módulozinho, né, contribuindo justamente aí para esses aspectos. Hoje, galera, a gente vai falar aí, né, do assunto que se concentra na nossa página 14, tá bom? Que é a Revolução Iraniana. Não se preocupe, essa questão da fragmentação da Iugoslávia. Eu vou falar com vocês na sexta-feira, na nossa aula ao vivo, tá bom? Mas hoje a gente vai falar sobre esse processo aí de uma coisa que ficou conhecido como a Revolução Iraniana ou a Revolução Islâmica do Irã, né? Essa revolução ela vai começar justamente com um movimento popular pela democratização, né, que terminou justamente com a criação do primeiro Estado Islâmico, né, aí conhecido dentro desse contexto histórico. Galera, esse capítulo da história ele vai justamente transformar completamente a estrutura social do país, né? E foi um dos momentos e um dos movimentos mais importantes do século XX que marcaram aí essa questão do século XX. E aí você, para entender essa revolução iraniana, é necessário você compreender, né, galera, como vocês podem ver aí na página 15, alguns acontecimentos. O primeiro dele, galera, é antes da revolução, onde o Irã era justamente governado pelo Shah Hans Pahlavi, né? E aí esse poder era justamente concentrado dentro dos seus ciclos de amigos e aliados, né? Aonde a desigualdade entre ricos e pobres, né, se aprofundou ainda mais na década de 70, de 1970, né? A críticas políticas e econômicas e ao estilo autoritário de governar do Shah, né, estimularam justamente a oposição a criar, né, aí uma forte um forte regime justamente contra o próprio Shah. Então as principais vozes da oposição se concentravam-se justamente na figura, né, de Ayatollah Ruhollah Khomeini, né, um clérigo, um religioso xiita, né, que era essa doutrina mais radical do Islã, né, que vivia justamente exilado em Paris, né. Ele prometeu melhores reformas, melhores condições sociais e econômicas para a população, né, e receitou justamente uma retomada de valores religiosos dentro do tradicionalismo pregado pelo Islã, né, pelos muçulmanos, pelo mundo árabe, tá bom? Então você tem aí, né, e aí você tem de fato, né, no final dos anos 70, galera, uma série de protestos, né, que vão, que nem eu falei para vocês, dentro aí dessa ordem aqui cronológica da nossa página 15, né, que vão marcar de fato essa revolução islâmica. Então você tem uma série de protestos contra o regime de Pahlavi, né, que tomou as ruas do Irã, né. Você vai ter uma grande instabilidade aumentando com uma onda de greves, é, greves, mortes, assassinatos que vão de fato abalar a economia iraniana, tá bom? E em janeiro de 1979, o Shah vai deixar justamente o Teherã para um período de férias e aí ele nunca mais vai voltar, né, para o Irã, né? E em todo o país, galera, todo símbolo que relembrava justamente a figura do Shah, eles foram destruídos justamente por simpatizantes do Khomeini, né, que seria aí o cara, né, dessa revolução, o cara que viria em algum momento assumir justamente o governo lá no Irã. Então, em sua última decisão, antes de fugir, Shah indicou justamente o seu primeiro-ministro, Shampoo Bhartian, né, como chefe de um conselho que governaria o Irã, né, durante toda a sua ausência. Bhartian tentou conter a onda revolucionária, essa onda oposicionista, né, não autorizou ao Ayatollah, né, Khomeini a formar um novo governo, jamais. E aí o que é que vai acontecer, galera? No dia 1º de fevereiro de 79, né, Ayatollah Khomeini voltou ao Irã do seu exílio na França, né,
aonde ele aproveitou esse processo de instabilidade política e social, fazendo a sua volta aumentar ainda mais esse processo de estabilidade, e em várias cidades ocorreram aí o enfrentamento entre os militantes pró-Khomeini, né, e a polícia, né, que se manifestava justamente a favor do regime do Shah, né, que sendo aí na figura até então do Bastião, né, que tinha ficado aí como o primeiro-ministro a governar. Então o que acontece? Em 11 de fevereiro, né, os tanques de guerra tomaram as ruas de Teherã, né, entre rumores de um golpe militar, mas com o passar do dia, galera, o que ficou claro, né, que o exército não estava interessado de fato em tomar o poder, né? Os revolucionários tomaram a principal estação de rádio da capital e declararam: esta é a voz da revolução do povo do Irã, né? Então assim, você tem aí, né, essa concentração, né, essa guerra de fato, nessa revolução, né? Então o que é que vai acontecer? O primeiro-ministro Batian, ele vai renunciar, né? 2 meses mais tarde, o Khomeini teve uma enorme vitória, seguindo um reverendo, tá bom, desculpa, ele vai declarar justamente a criação da República Islâmica do Irã e foi escolhido como o perpétuo líder supremo da política e religiosa aí do Irã, tá bom? Depois da Revolução em 79, as muçulmanas vestidas conforme a lei islâmicas, né? Uma delas usa de fato essa vestimenta, né? Vão aí surgir vários seguidores fanáticos justamente por Ayatollah, vão invadir justamente a embaixada americana, né? Em 4 de novembro de 1979 em Teherã, e vão ocupar o prédio fazendo mais de 100 oficiais de refém. O que acontece? É pregado aí um ódio contra a embaixada norte-americana, né? Mulheres vestidas com a tradicional burca islâmica vão invadir o prédio da embaixada americana e vão fazer, né, em 1979 vários reféns aí dentro desse processo da embaixada americana, galera. Depois da revolução, né, em junho de 2007, muçulmana, você tem aí, né, a morte de Ayatollah Khomeini, né, em 1989. O uso do véu e da burca tornaram-se obrigatórios para as mulheres dentro do Islã, né? Então, como vocês podem ver, o Khomeini ele conseguiu de fato instalar, né, aí essa revolução. Em 2006 a gente tem a permissão, né, de que o livro sagrado do Islã possa ser lido por crianças, né, em evento justamente organizado pelo Partido Revolucionário iraniano, tá bom, galera? E aí você tem de fato, né, a aplicação e o contexto final dessa revolução do Irã, beleza? Então, pessoal do nono, fiquem ligadinhos, assistam a nossa aula. Fui!